Fala galera, beleza? Hoje eu vim trazer um tema bem polêmico para vocês: leite e sua relação com a saúde. A gente vê constantemente profissionais de saúde falando a respeito, muita coisa no Instagram, em redes sociais no geral, falando a respeito. Há aqueles que condenam seu uso, há aqueles que colocam num pedestal. Mas e aí? O que é que a gente tem de evidência científica de leite relacionado à saúde? Para isso eu vou usar o último artigo publicado de revisão de literatura, Milk and Health, publicado agora em 2020, na The New England Journal of Medicine. É uma revista de grande prestígio na área da medicina, e trazer o contexto, veio trazendo o contexto do leite associado a alguns desfechos de saúde. Então, por que o leite ele entra constantemente em debates? Primeiro que a gente tem uma cultura hoje em dia do leite, né? Eu vejo constantemente no consultório as pessoas me perguntando: doutor Ítalo, se eu tirar o leite da dieta, por exemplo, do meu filho, eu vou botar leite de quê? E aí eu digo, leite de nada, come comida de verdade, come comida sólida. Então há essa cultura. Fora que algumas recomendações de sociedades, elas são de obrigatoriedade do leite na dieta. Por quê? A prevenção de osteoporose, prevenção de fraturas em pessoas mais velhas. Então ele já começa o texto dizendo justamente que os Estados Unidos, eles recomendam usar na faixa de 3 porções, que equivale a mais ou menos 240 ml de produtos lácteos ao dia. Isso é justificado justamente para evitar o risco de fraturas ósseas pela ingestão de quantidades adequadas de cálcio. Só que aí no primeiro ponto, que fala sobre fraturas, a gente vê justamente uma incoerência. E ele fala aqui no trabalho: paradoxalmente, países com maior consumo de leite e cálcio tendem a ter taxas mais altas de fraturas de quadril. Como vocês veem nesse quadrinho aqui, ó, esses países que estão aí acima são os que consomem maior quantidade de leite em termos de proporção energética, e são também aqueles que têm maior número de fraturas. Então é uma coisa que deve ser questionada. E aí as recomendações atuais desse consumo de leite está baseado numa coisa chamada balanço de cálcio, né? A quantidade que você ingere, a quantidade que você excreta e esse balanço total. Eles acharam que, em alguns trabalhos, que na faixa de 741 miligramas de cálcio ingerido geraria um aumento da densidade mineral óssea. Então assim, a gente vê muito na medicina isso, as coisas lógicas, né? O estudo mostra que a ingesta de cálcio melhora a densidade mineral óssea. Ótimo, realmente mostrou. Mas isso se reflete em um desfecho clínico satisfatório, diminuição das fraturas? O que a gente está medindo nesse estudo, consumo de cálcio e melhora da densidade mineral óssea, é um desfecho substituto. O que interessa a nós médicos é o desfecho clínico, se essa ingestão aumentada de cálcio vai resultar numa diminuição de fraturas, e não foi mostrado nos trabalhos. Então, ele coloca aqui: as evidências atuais não suportam o benefício de alto consumo de produtos lácteos para prevenção de fraturas. E algumas meta-análises mostraram até que o aumento da ingestão de cálcio levou a um aumento do número de fraturas. Então vê só, o metabolismo ósseo não é tão simples assim. Não é só consumir leite, ingerir cálcio, que você vai ter o menor número de fraturas. Lógico que a maioria desses estudos aqui são estudos observacionais que não mostram causa e efeito. Eles só geram hipóteses. Mas a gente vê frequentemente isso nos estudos, mostrando que o maior consumo de leite está associado, né, a um maior número de fraturas. E aí a gente vai para outro ponto aqui, que é ganho de peso e obesidade. Será que o consumo de leite ele previne, por exemplo, a obesidade, o ganho de peso? E aí ele cita que 29 estudos de meta-análise não houve diferenças significativas no consumo de leite e ganho ou perda de peso. Mas o fato interessante aqui, que é uma coisa que a gente vive batendo na tecla, olha só, ele fala numa parte aqui que a ingesta de leite com baixo teor de gordura, o desnatado, o semidesnatado, foi positivamente associado com ganho de peso, e as taxas de obesidade foram aumentadas. Então é melhor consumir os alimentos que estão
se são integrais, que tem a gordura. E ele ainda fala assim, similarmente em 3 estudos de crianças, coortes, consumindo inteiro, o leite inteiro, né, o leite integral, foi associado com um baixo ganho de peso e diminuição da obesidade. Então, assim, não é uma novidade isso. A gente vê isso constantemente, a gente fala isso constantemente aqui no canal. Os produtos que você deve consumir devem ser os produtos integrais. E os produtos contendo na sua constituição a gordura natural dos alimentos, eles na maioria dos trabalhos eles se mostram superiores em relação à saúde. Então, contrariamente ao que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos recomenda, que é consumir os produtos destituídos da gordura, o leite destituído da gordura, essas recomendações elas não se baseiam em ciência. As recomendações em termos de ciência é que você consuma um produto integral, os desfechos são melhores. Inclusive, quando a gente pega alguns trabalhos comparando o leite integral com o leite desnatado na saúde cardiovascular, que é o ponto que ele toca logo em seguida aqui no trabalho, os leites que são integrais se mostram superiores em relação à prevenção de doenças cardiovasculares, em detrimento do leite que não tem gordura. E aí ele toca no outro ponto, diabetes, né? Primeira coisa que ele cita aqui é a diabetes tipo 1. Há uma teoria de que o leite, por possuir alguns alérgenos, a proteína do leite de vaca está associada muito à alergia, algumas pessoas, poderia desenvolver autoimunidade, né? E isso destruir as células beta-pancreáticas e fazer com que a pessoa desenvolvesse diabetes tipo 1. Mas aqui ele bota que o risco de diabetes tipo 1 com relação ao consumo do leite permanece incerto ainda na literatura. Já o diabetes tipo 2, o consumo de leite está associado a uma menor taxa de risco de diabetes tipo 2, mas é muito pequena. Só que outra coisa interessante de se ver é que, mais uma vez, os produtos que tinham gordura foram melhores nesse quesito, em prevenir diabetes. Câncer. E aí eu coloco aqui, o consumo de produtos derivados lácteos, eles estão fortemente correlacionados, olha só, grifei aqui para vocês, a câncer de mama, câncer de próstata e endométrio. Só que também são estudos observacionais, não dá para inferir a causa e o efeito. Tanto que ele coloca mais na frente assim, limitações maiores da existente literatura são vistos nesses estudos, porque eles iniciam geralmente em pessoas de meia idade a idosos. Então muitas vezes essas pessoas já tinham uma tendência maior a ter câncer, essas pessoas já tinham realmente fator de risco ou já tinham câncer e não foi diagnosticado. Então não dá para saber se foi o consumo de leite que elevou realmente esses cânceres. Alergias. Ele comenta aqui que as crianças têm na faixa de 4% de alergia ao leite de vaca. E aí é interessante ver que quem tem predisposição a asma, eczema, alergias alimentares, quando consome leite, geralmente tem esse agravamento desses sintomas. E aí até mostra aqui um estudo duplo cego randomizado, em que pegou crianças e colocou consumo de leite, e outro grupo que colocou consumo de leite de soja. Essas crianças que consumiram leite de soja conseguiram diminuir muito os sintomas alérgicos, inclusive até resolvendo fissuras anais, né, que é um problema aí relacionado à parte intestinal, inflamação do intestino. E aí a gente chega no final do trabalho, que é a mesma conclusão que eu tenho aqui. O objetivo do vídeo não é demonizar o uso do leite. Se você gosta, ótimo, consome. Se você não sente nenhum efeito maléfico do leite, ótimo, consome. O objetivo aqui é mostrar o que é que a gente tem de evidência. E o que é que a gente tem de evidência atualmente? Que não há por que recomendar obrigatoriamente na dieta das pessoas o consumo de leite. Os macro e micronutrientes que a gente obtém do leite, eles podem ser facilmente obtidos de outros alimentos. Não há por que recomendar o consumo de leite para prevenção de fraturas ósseas, porque os trabalhos não mostram isso, mostram até o contrário. Ele cita alguns trabalhos aqui em que acompanham jovens e que veem que esses jovens têm aumento do risco de fraturas quando consomem leite e associam inclusive às altas taxas de IGF-1, que fazem com que essas pessoas que consomem mais leite elas sejam mais altas, e isso pode ser um fator, né, decisivo futuramente para aumentar as taxas de fraturas. Então, também fala que não há
por que colocar na sua dieta os leites destituídos de gordura, já que a maioria dos trabalhos mostram uma melhora em vários parâmetros de saúde dos leites integrais em relação aos leites desnatados. Então é isso, galera. O que a gente traz aqui de evidência do último trabalho publicado é um estudo de revisão de literatura com um nível de evidência muito alto, tá certo? Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha para que esse tipo de informação chegue a mais pessoas. Valeu!